Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco e que Ele nos ilumine os nossos caminhos. Como o tema do Evangelho de hoje, eu gostaria de propor um assunto sobre o que é ser cristão. E para isso, vou fazer uma reflexão aqui sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o texto de número 169, de título No Quadro Real, que é exatamente uma reflexão sobre o que é ser cristão. E Emmanuel inicia dizendo que os aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias de engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Então, o que podemos tirar dessa primeira parte do texto é que ser cristão não é uma vida de facilidades. Ser cristão representa um esforço contínuo de melhoramento individual, representa uma luta contra as nossas más tendências e aquilo que nós temos que enfrentar como dificuldades necessárias para a nossa evolução, que advém das nossas expiações que temos que passar por conta de resgate de vidas passadas, e as provas, que, na verdade, constituem ensinamento, constituem aprendizado para a nossa evolução. E Emmanuel também diz que ser cristão é um esforço contra as sombras, até a vitória final. E o que é essa luta contra as sombras? Será que ela é algo externo? Será que as sombras é uma horda de espíritos que nós temos que combater? Onde estão essas sombras? E essa vitória final do bem? Representa exatamente essa luta exterior? Ou podemos também fazer uma reflexão que essa luta contra as sombras, ela se trava primeiramente dentro de nós. As nossas más tendências que devemos superar, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que devemos ir diminuindo até que esse lado mais nobre, esse lado desse ser humano mais benevolente, mais indulgente, como Jesus nos traz no Evangelho, deva prevalecer. E esse ser que se prevalece vai tornando as pessoas cada vez melhores. E o bem, de uma certa forma, vai aumentando, vai se agigantando em volume e se sobrepondo ao mal no movimento natural. Bom, continua Emmanuel. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. O cristão não é ornamento de igrejas. Podemos até ter uma imagem do que representa aqui essa frase do Emmanuel, né? O que ele quis dizer? Imagine as igrejas, o padre, o sacerdote e as pessoas todas ali, como se isso fosse uma figura, e as pessoas que estão ali são um ornamento, um símbolo do que representa o cristianismo. Será que é isso o cristianismo? E ele diz que não. Primeiro que nós não somos ornamentos, somos o sal da terra. E o que é o sal da terra?
O sal é a presença divina na vida terrena. E ele diz também que é força de preservação dos princípios divinos. Então é exatamente isso. O sal da terra, que é a presença divina, o sal também ele tem uma conotação tanto no evangelho como na vida, como aquilo que dá sabor, aquilo que tempera, aquilo que deixa melhor. Então a presença de Deus deixa a nossa vida melhor, ela vai melhorando a nossa vida. E é responsabilidade do cristão fazer a preservação dos princípios divinos, ou seja, a preservação dos princípios do evangelho, mas não em uma igreja, mas ou templo, ou em qualquer lugar. O templo do cristão, o santuário do cristão, é o mundo inteiro. É a nossa volta, é o nosso círculo de ação, é o nosso círculo de atitude, é o nosso trabalho, a nossa família, a nossa comunidade, onde convivemos. E para exemplificar esse trabalho, esse esforço, que ser cristão não é uma vida fácil, mas uma vida de transformação, cita Emmanuel algumas das palavras, das frases proferidas por Jesus durante a sua vida, né? Das quais não nos deixam dúvida sobre o que é ser cristão. E Jesus fez isso de uma forma muito enfática e trazendo sempre a mesma mensagem de diversas formas. Então, eu gostaria de citar algumas delas e fazer um breve comentário. A primeira delas é a seguinte, proferida por Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir Jesus. Isso é uma frase muito conhecida, né? Primeiro, o que representa a cruz? A cruz representa um sofrimento. E o que é o sofrimento para nós, no entendimento espírita, senão como a causa de erros passados dessa vida e de vida anteriores. E tomar a sua cruz nada mais é do que enfrentarmos essa situação, enfrentarmos o que fizemos de errado no passado e superar, né, ter coragem para enfrentar esse sofrimento e superar essa dificuldade. E renunciar a si mesmo nada mais é do que deixar aquilo que o nosso egoísmo, nosso orgulho, né, nos tende, nos intui a agir buscando uma facilidade, buscando glórias nessa vida humana, sem termos o compromisso de evoluirmos espiritualmente. Então, renunciar a si mesmo é ter essa busca por algo maior, renunciar a essas facilidades humanas, essas coisas passageiras, e buscar algo maior, algo verdadeiro, algo espiritual. E tomar a cruz como enfrentar as situações que nos colocam nessa vida, nos sofrimentos que nós temos dela. E Jesus também, para dar exemplo, ele se entregou em uma cruz, para mostrar que a cruz, no caso de Jesus, e o sofrimento que ele estava enfrentando não era o sofrimento dele, porque como um espírito puro, ele não tem nada a sofrer, ele não tem nada a expiar, mas sim os nossos sofrimentos, os nossos erros, aquilo que nós temos que passar. E também ele está dando um exemplo, porque se ele está nos dizendo para tomar a nossa cruz, né, ele está fazendo, ele está dando esse exemplo, ele está indo
na frente. E aqui tem uma sequência também muito conhecida de Jesus, que ele diz o seguinte, ó: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Quando Jesus diz isso, ele rompe com aquela tradição mosaica de olho por olho, dente por dente, a questão da vingança. E esse amai os vossos inimigos, ele tem bem um sentido de perdoar os nossos inimigos. Porque quando perdoamos, nós não estamos beneficiando os nossos inimigos, mas estamos beneficiando a nós mesmos, porque estamos nos livrando daquela vibração de ódio, de rancor, de desejo de vingança, que só prejudica a nós mesmos. Todo o mal feito pelos nossos inimigos, como o mal feito por nós mesmos, tem que ter um reajuste. Isso é da lei divina. Ninguém escapa disso. Então, não estamos dando uma indulgência, um passe livre de que os nossos inimigos não tenham que resgatar o mal que nos fizeram. Mas sim, nós estamos renunciando à vingança, renunciando de sermos iguais a eles, de fazermos o mal que eles nos fizeram, de nos igualarmos a eles e de odiarmos. Porque quando Jesus diz para amar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, ele está ensinando que venhamos agir com amor. E agir com amor, nós estamos tornando o nosso ser, o nosso espírito, num ser que ama, que vibra e que está alinhado com a vontade e a vibração de Deus. Dessa forma, o bem está se sobrepondo ao mal. Então, quando ele diz para amai-vos os nossos inimigos, não retrucarmos, não agirmos com violência, com agressão contra os nossos inimigos. Porque estaríamos, se assim fizéssemos, só piorando as coisas para nós mesmos, mas para o mundo que nós vivemos, que seria um mundo com muito mais ódio, com muito mais amor. Ao invés de nossas ações reduzir o mal que existe no mundo, agindo com a vingança contra os nossos inimigos, estaríamos aumentando a presença do mal no mundo. A segunda frase de Jesus nessa mesma sequência é: orai pelos que vos perseguem e caluniam. A primeira observação é que quando oramos para aqueles que perseguem e nos caluniam, a oração é uma proteção contra a perseguição e a calúnia daqueles que agem contra nós. Mas também aqueles que perseguem e caluniam são pessoas que estão desequilibradas, são pessoas em que esse mal ainda os domina. E orando por eles, nós também estamos colaborando para que vá se desfazendo. Nós estamos enviando vibrações positivas para que esse mal vá se desfazendo nessas pessoas. E quando esse mal se desfizer nelas, eles deixarão de nos perseguir e de nos caluniar. E também o mundo terá melhorado, porque a vibração dessas pessoas terá mudado. Na sequência, e aqui já para finalizar essa sequência de frases de Jesus, que está na mesma linha, ele diz: bendizei os que vos maldizem. Então, primeiro que se negar a maldizer já é uma grande coisa, porque a maledicência é de uma vibração terrível de ruim, terrível. E quando a gente não maldiz aqueles que fizeram isso conosco, que nos maldisseram, que falaram mal de nós, nós não estamos nos tornando iguais a eles, né? E, bendizendo, estaremos dando um exemplo
um exemplo elevado, de moral, porque nos recusamos a nos rebaixar para falar mal de outras pessoas e mantemos a nossa vibração elevada. Na sequência dessas frases, que nos ensina a ser cristãos, proferidas por Jesus, está aquela que ele disse: emprestai sem nada esperardes. Emprestai sem nada esperardes. Podemos ter uma leitura de diversas formas. Primeiro, que aquele que empresta, por si só, já está numa condição melhor do que aquele que está precisando. Já é uma situação para agradecermos. Mas o que, na verdade, Jesus quis dizer é que dar sem nada querer em troca, porque só tem valor o bem que é feito sem interesse, sem o desejo de recompensa. Porque o amor, o bem feito sem interesse, ele é carregado de amor. Então ele é uma obra do bem, é uma obra de Deus, uma obra de Jesus. E aquele que é feito com interesse, mesmo que sendo feito bem, mesmo que tenha um efeito, um grande alcance, mas se feito com interesse, ele não tem valor. Na sequência, uma que é muito importante: não julgueis para não serdes julgados. Eu entendo essa frase como um dos pilares do cristianismo e da própria criação de Deus. Como um pilar da lei de Deus. Não julgueis para não serdes julgados. E Jesus também ensinou, quando nos deu a oração do Pai Nosso, onde ele diz o seguinte, que nós podemos pedir perdão. Mas só que nós pedimos perdão, assim, Deus perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem para nós. Né? Perdoa aquele que perdoa o mal que fizemos, assim como perdoamos aqueles que nos fizeram o mal. Ou seja, na lei de Deus, a justiça, porque esse é um pilar da justiça. A justiça, ela é mais severa o quanto você é severo na justiça que você faz. O juiz das suas causas não é Deus, é você mesmo. Então, é uma questão para refletirmos e prestarmos muita atenção. Se desejamos benevolência e misericórdia, assim devemos agir para com o próximo. Outra frase importante, aqui trazida por Emmanuel, dita por Jesus, é: entre vós, o maior seja servo de todos. Ser servos, servir. Jesus mesmo deu esse exemplo. Na última ceia, durante o lava-pés, ele disse que ele veio para servir. E em muitas outras passagens também ele disse que o Filho de Deus veio para servir. E essa é uma atitude que ele espera de nós mesmos. Ele está nos ensinando, através do exemplo dele, que devemos servir. Então, o que é ser servo? Primeiramente, ser servo é aquele que serve a um Senhor. Quem é o Senhor nesse caso? É Deus. Ser servo também é ser fiel ao seu Senhor. Ser fiel a Deus. Ser fiel à sua vontade. Ou seja, todas as nossas ações ela deve estar alinhada com a vontade de Deus. Isso é ser fiel. Isso é ser um servo de Deus. Em tudo que fazemos, colocar primeiro a vontade de Deus. O servo é aquele que ele vive para servir, ele vive para atender ao seu Senhor. Porém, a vontade de Deus é que façamos isso para os nossos irmãos. Então, ser servo é aquele que ajuda os seus irmãos. É aquele que tem a iniciativa de ajudar as outras pessoas. É aquele que
se preocupa mais com as outras pessoas do que com ele próprio. Isso é ser o servo, né? É a caridade. Em resumo, é a caridade. Ser servo da humanidade é servir as pessoas, é ser servo deste mundo para tornar esse mundo melhor, é ajudar as pessoas a ser melhor, é ser um guardião da vontade e da presença de Deus na vida terrena. Na sequência aqui, uma outra frase de Jesus, onde ele nos recomenda que devemos buscar a porta estreita. E isso, de uma certa forma, já foi muito debatido, comentado, o que é a porta estreita, a porta larga é uma porta de facilidades, né, que é um caminho, né, a porta também é um caminho, e que a porta estreita é a porta das dificuldades, né? Então, mas por que as dificuldades são melhores, né? Se é uma coisa que a gente tenta evitar. Porque depende de um esforço, e esse esforço está relacionado a sermos melhor, a melhorarmos, né? Ou fazermos as coisas da vontade de Deus que são mais difíceis. Mas eu quero provocar aqui uma outra reflexão, na figura da própria porta estreita. Primeiro que essa porta, podemos entender a porta como uma passagem, né? Uma passagem, talvez uma passagem para uma vida espiritual ou uma passagem, né, até desse plano para o próximo plano. Agora, se uma passagem é estreita, significa que não conseguimos levar tudo que carregamos nessa passagem estreita. Imagine que estamos caminhando, carregando tudo que temos na nossa vida, tudo que possuímos, e nos deparamos com essa porta estreita. Aí eu pergunto, se você tem uma passagem estreita, que você não consegue passar tudo que você tem, o que você passaria? O que você levaria além dessa passagem? Imagino que é aquilo que é mais importante para você. Então, o que é mais importante para essa vida espiritual? É o que devemos, é o que devemos levar e o que recomenda Jesus, buscar a porta estreita, né? Essa passagem, aquilo que realmente são os tesouros do céu. Também em outras passagens que Jesus já disse sobre isso, né? Não acumular os tesouros da terra, né? Porque eles corroem, o ladrão rouba, mas sim os tesouros eternos, os tesouros do céu. Então é isso que é mais importante para levarmos nessa passagem da porta estreita. E aqui, já está terminando já, a penúltima frase, que Jesus disse assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Isso ele falou para os cristãos na divulgação do cristianismo, que encontrariam pessoas que queriam destruir o cristianismo e aquela mensagem, e para que eles não tivessem medo, que eles tivessem ciente que eles estariam diante dessas pessoas más, né? E que essas pessoas más, muito provavelmente, os prejudicariam, ou talvez até matassem eles, né? Mas o perseguiriam, humilhariam, com certeza. Mas aqui não está nessa frase, nessa mesma passagem, Jesus fala assim, aqueles que perseverarem serão salvos. O que é ser salvo? Ser salvo e ir para o céu, né? Então aqui dá uma série de reflexões, pensamentos, interpretações. Vamos recorrer um pouco ao significado da palavra ser salvo. As pessoas são salvas do quê? De uma punição ou principalmente de um sofrimento. E o que é ser salvo de um sofrimento? O que é o sofrimento para nós espíritas? Dissemos há pouco. O sofrimento nada mais é daquilo que nós temos que resgatar de erros do passado. Então, ter uma vida cristã, observando esses preceitos do Evangelho, é não acumular novas dívidas, novas necessidades de sofrimento no futuro, em vidas posteriores. E
agirmos como ovelhas, mesmo perante os lobos, nada mais é do que ter coragem, calma, paciência. A imagem da ovelha é um ser, uma criatura dócil, né? Não é feroz, não é perigosa, né? É isso que Deus deseja de nós, que tenhamos calma, paciência e que não sejamos nós um ponto de multiplicação do mal. Sejamos nós, na Terra, como pontos de multiplicação do amor, do bem. Só assim esse planeta vai mudar de vibração. Só assim teremos um planeta de paz, um planeta onde as pessoas podem amar entre si sem nenhuma discriminação, sem nenhuma perseguição. Um mundo onde as pessoas colaboram entre si. Um mundo onde as pessoas se unem para erradicar a pobreza, a doença e tudo aquilo que aflige o ser humano, né? E por fim, Jesus diz assim que no mundo nós teremos tribulações, ou seja, nós estamos num lugar como uma escola, né? É como dizer assim, olha, você vai na escola, mas você vai ter que estudar, você vai ter prova, né? E não imaginar que a escola é só a hora do recreio, só a hora do intervalo, né? É uma visão distorcida da vida, né? Se a gente entender a vida como uma escola, querer facilidade para ela é só pensar naquela conversa com os amigos, as coisas boas que representa a escola. Mas a escola é um local também de aprendizado, é um local que para aprendermos também temos que nos esforçarmos, né? Então, essa é a característica desse mundo. E nós estamos aqui por causa do nosso estágio de evolução. E aí, finalizando, Emmanuel coloca nesse texto: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, né? Veja que coisa importante. Está dizendo também, né, que o cristianismo, e aqui ele arremata, mas também é trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Mas além de ser esse trabalho de aperfeiçoamento, o cristianismo é um afago, é uma esperança, é um consolo de que o sofrimento tem fim, de que esse sofrimento que vivemos, ele não é tudo na nossa vida, que isso passa, né? Isso passa, isso faz parte de um aprendizado. Nós caminhamos, a felicidade é possível se caminharmos para conquistar ela. E por fim, né, Jesus comprovou as suas lições, né? Comprovando as suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Ou seja, ele nos chama a ser como servos, agirmos como servos, mas ele foi o principal, o maior de todos os servos, e morreu na cruz. Ele morreu na cruz por um amor, para exemplificar o quanto de sofrimento existe em nós mesmos, o quanto de imperfeição existe em nós, o quanto ainda temos que caminhar. Mas esse gesto dele de morrer na cruz nada mais é do compromisso desse laço, dessa comunhão que ele fazia conosco naquele momento, que ele estaria conosco por todos os tempos, até o fim dos tempos. Porque ele esteve ali, mas o corpo físico dele sofreu. O corpo físico, mas para ele isso não era nada. Mas ele estava nos dando esse exemplo de enfrentarmos a cruz, mas ele estava ali selando conosco um contrato de que ele estaria conosco por todo sempre. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre.
Agradecemos a todos que participaram desse Evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e, assim, nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.